Nesta aula nós vamos entender um pouquinho mais, de forma um pouquinho mais aprofundada, algumas áreas macros do software. Nesse caso a gente está se referindo ao Primavera P6 EPPM ou P6 Web, na versão web, onde ela é feita em navegador. Para poder entender um pouquinho também dessa construção que a gente vai estar fazendo dessa base de dados, eu vou estar junto com você a partir de agora, fomentando passo a passo, desde a construção dessa estrutura até o pleno controle dela, permitindo a gente gerar relatórios, gerar alguns dashboards dentro da própria tela, sem ter necessidade de ficar exportando para um Excel, do Excel que vai para um BI e assim sucessivamente. A gente vai estar fomentando com certeza também estruturas e mecanismos que permita não somente você, que é o criador, entender, mas como outras pessoas que estão envolvidas com o projeto também entender aquilo que se passa na tela do planejador. Beleza? Fica ligado aí porque a gente já vai começar. Meu nome é Fábio Botelho, seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui do P6 Web. Nessa aula aqui, vamos ver qual é o tema de hoje exatamente na nossa aula, atendendo a estrutura da ferramenta em áreas macro. Essas áreas macro, a gente vai entender um pouquinho mais ali, aprofundado, aquela questão de, é aqui então que eu aplico aquele negóciozinho que eu criei? Se você está acompanhando o curso aí ou está acompanhando essa aula pelo YouTube, com certeza eu devo ter publicado alguma coisa aí. Se não tiver, é porque o conteúdo passa a ser somente exclusivo para alunos. A gente está sempre criando uma estrutura para que ela seja aplicada em alguma funcionalidade do software, ok? Então, já indo aqui para a nossa ferramenta, como falei para vocês no início do vídeo, eu vou estar fomentando com vocês do zero, essa base de dados. Já mudei para um banco de dados aqui, que é exclusivo para treinamento, ele não tem informação nenhuma, tá ok? E um dos primeiros pontos que a gente tem que ficar atento, que com certeza a gente vai utilizar muito, nessa área, a gente vai trabalhar sempre muito dentro deste menu aqui em cima, Project, e dentro desses dois principais aqui, EPS e Activities, ok? A EPS já tem uma EPS criada aqui, ok? E essas áreas, digamos assim, um pouquinho mais aprofundada, a gente vai falar um pouquinho mais destas funções que existem aqui dentro. Aqui existem diversas funções. E como eu falei para vocês, nós vamos abordar também temas um pouco avançados, por mais que você esteja iniciando, esteja no zero da ferramenta. Nunca vi, como eu já cansei de pegar diversos alunos aqui. Então, ok? Cito um exemplo aqui de uma área um pouco avançado, essa ferramentazinha de configuração, ok? Como a gente também vai estar navegando aqui dentro do menu Administration, Então a gente, quando tem esse primeiro processo, é exatamente a questão de ver um gráfico gigante. Quando a gente habilita aqui, ele habilita para você na sua tela aqui um gráfico gigante. Depois a gente pode estar com certeza também configurando essa escala de tempo a ser exibida aqui. Nós temos também, se quiser exibir só a grade, ou seja, com todas as informações. Ok? Ou seja, ele excluiu daqui da tela o gráfico gigante e deixa somente a sua tabela. E essa tabela, com certeza, ela pode crescer muito, em razão das informações que você quer visualizando no projeto. E para poder estar acrescentando informações como performance percent completed, schedule percent complete, ou percentual previsto, ok? É exatamente nessa ferramenta de configuração. Quando a gente clica nela, o Primavera abre para você uma segunda tela e com todas as informações, ok? Em modos gerais, você vai estar sempre, ok? Como um user. E aqui você começa a saber quais são as colunas que você pode estar adicionando na sua tela de entrada que está lá. Então, ou seja, você sempre indica o que você quer adicionar da base de dados, ou seja, informação. Lembrando que essa base de dados, essa informação, ela é default do software. Fábio, eu quero colocar lá o início da linha de base, o término da linha de base, muito comum. Então, neste caso, clicou na ferramenta de engrenagem, eu vou lá no meu usuário, coluna, e eu vou
linha de base, eu vou expandir a linha de base clicando no maisinho. Eu posso muito bem selecionar essas informações daqui, tá ok? E nessa setinha eu adiciono ela, tá ok? Para minha tela, que vai ser minha grade inicial lá. Ah, Fábio, eu quero ver algumas datas, tá? Beleza, eu quero ver término, início. Pode ser. Finish. Start. Já deve estar ali, né? Pode ser baseline, finish, baseline, start, sem problema nenhum. Schedule, finish e assim sucessivamente. Ao mesmo tempo, você pode também estar retirando, selecionou qual é a coluna que você quer retirar e vem nessa setinha ao contrário ali. Vamos clicar aqui no finish, vou clicar no baseline, eu não quero ver location, responsible manager me interessa, project owner não me interessa, eu quero ver só o data date, data de start e finish. Vou colocar data finish, neste caso aqui, de volta para lá. Ok? Lembrando também que exatamente neste pontozinho aqui, você pode escolher a ordem em que você quer colocar essas colunas lá. Eu vou colocar então o Responsible Manager para baixo. Sugestão aqui então, neste caso, a gente já começa aqui a meio que criar um layout, né? No nível de EPS, que vai servir para o nível de projeto. Bom, EPS, né, e projeto trabalham no mesmo nível, igualzinho no client. Então, acho que informação também importante aqui. Vamos ver na guia General. Que a gente pode ver. Vou dar uma sugestão, tá? Duração. Variance Finish Date. Ou seja, né, se meu projeto, algum projeto da minha EPS estiver atrasando, eu quero entender quantos dias está sendo esse atraso. Aqui a gente vai estar fomentando um conjunto de colunas para trabalhar de forma bem macro. O budget, current budget, pode ser, né? Original budget. Ou seja, o capex do seu projeto, né? Linhas de base e assim sucessivamente qualquer outra coluna, tá? Dentro deste mesmo processo também aqui, você pode escolher quais são os filtros, agrupamentos, a organização dele e até mesmo a formatação do gráfico de Gantt a nível de barras. Vamos deixar esse processozinho desses demais pontos aqui para a gente ir um pouquinho mais à frente, porque a gente precisa ter conteúdo, precisamos ter base de dados para que eles sejam aplicados. Parte do princípio que nós não temos nenhum cronograma ali dentro, estamos só meio que configurando, digamos assim, uma visão base de toda essa estrutura, no caso desse portfólio, seja lá como for, ok? Muito importante ficar atento a este ponto. Bom, quando você clica, aí a sugestão que eu dou, nunca clica direto, né, no Save, você vai sempre clicar inicialmente no Apply. Aplicou? Beleza. Gostei disso, hein, Fábio? Ou seja, ele vai mostrar para mim o ID do meu projeto, o nome do projeto, a data de início, fim, quantos dias esse projeto está tendo de atraso, tá ok? E quem é o gerente responsável dele. Vocês repararam bem que é uma forma, digamos assim, bem macro. E a ideia é exatamente essa. Termos uma visão macro. Aqui você está num nível mais de diretoria, mais gerencial. Para depois a gente aprofundar no nível lá dentro do projeto, das atividades, quem são os recursos, sucessivamente assim, tá? Um outro ponto também muito importante, tá? Uma vez que você faz esta, tá ok? Mudança, é importante também que você salve esta visualização. Mas, Fábio, eu não criei visualização alguma. De fato, não. De fato, você alterou uma visualização que é default do software aplicada. Eu posso criar novas visualizações? Com certeza. Nesse caso, eu vou salvar
este modo aqui, que para mim é importante, esse modo de visualização, mas você quando vai aqui ó, em Default View e clica nessa setinha pequenininha, bom, você tem aí ó, outros modos que você pode, tá ok, estar configurando. Vamos fazer isso um pouquinho mais à frente, tá? Ao mesmo tempo, uma vez também, tá ok, eu vou ter aqui outros botões, como imprimir, filtros, se eu quiser ver meu gráfico gigante, ok? Eu tenho um processo aqui que é de fazer uma autobusca, que às vezes você tem tantos programas aqui dentro que não vai ficar rolando a tela, você vai colocar o nome ou a ID do projeto que ele vai fazer uma busca para você disso, bom? E mais aqui, tá ok? Um pouquinho mais para a esquerda, ainda dentro do menu Project, EPS, ok? Você tem, né, neste caso, né, Project, EPS, você tem os botões de ação, que a gente vai estar clicando muito neles, bem como, né, o processo de abrir, né, um projeto ou um template, né, de forma aí que esteja dentro do seu cronograma. Como nós não temos nenhum cronograma aqui, isso aqui meio que ele está um tom um pouco de cinza claro. É porque não tem projeto. Mas conforme a gente for começando a ter projetos aqui, tá ok? Isso aqui vai começar a ser habilitado. A mesma coisa no menu Actions, você pode importar um cronograma, sumarizar, né? E dentre outras funções. Mas conforme eu falei para vocês, vamos primeiro fomentar a estrutura macro. E o próximo ponto que a gente tem que fomentar é exatamente a sua OBS, Organization Breakdown Structure, que seria, no caso, aqueles nomes gerenciais, diretoria, executivos, que vai ser responsável por algum nó da EPS. Às vezes você tem portfólio, a sua empresa ela tem diversas áreas de negócio, você tem lá infraestruturas, projetos de investimento, projetos de TI, projetos, sei lá. E você com certeza vai ter um diretor responsável por essas áreas. E o nome dessa pessoa, a estrutura desse time está onde? A gente vai ver isso na próxima aula. Muito obrigado pela sua atenção. Se você gostou dessa aula, já deixa seu like. Vamos em frente.